Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro de estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Perturbações Espirituais, que é o terceiro livro da série Transição Planetária. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7, se chama Perspicácia das Trevas. É um trava-língua, né? Perspicácia. Queremos agradecer a participação de todos aqui que participam ao vivo ou depois que assistem pelo canal do YouTube, Leitura de Livros Espíritas. Toda terça, após as 21 horas, o vídeo é publicado no canal. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita. Estamos aqui sempre para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Eu peço agora que vocês desliguem os microfones para que nós possamos fazer a nossa oração inicial. Vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai e a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, a doutrina espírita e o seu evangelho. Que possamos estar receptivos à inspiração de teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Um minutinho, gente. Abaixa um minuto. Tem uma alteração aqui fora. Pronto, fechei a janela. Então, gente, vamos começar. Vou compartilhar aqui o texto. É pequeno o capítulo, mas, quando a gente sempre comenta aqui, né? Então, vamos lá. Capítulo 7. Perspicácia das trevas. Nas áreas infelizes em que habitavam as entidades afeiçoadas ao mal, os chefetes perceberam a mudança que ora se apresentava na instituição e também em outras sociedades espíritas. Era o despertar, o renascimento, sob o comando superior dos emissários de Jesus, a fim de alterar as ocorrências lamentáveis que vinham acontecendo. As sociedades espíritas, deixa eu subir mais aqui, com as exceções compreensíveis, e graças aos sacrifícios e coragem de alguns servidores do bem, estavam sendo invadidas pela futilidade, arrogância, presunção e desrespeito às lições registradas na codificação, que era considerada superada por alguns no momento presente, e os seus servidores taxados de ortodoxos, pois deveria ceder espaço para os esdrúxulos modernistas a caça de glórias e de exibicionismo terreno. Só lembrando que esse livro é de 2015, 7 anos atrás. Ele já estava falando dessa situação das pessoas nas casas espíritas, né? Até os diretores e tudo estavam sendo... Alguns estavam querendo fazer esse modernista e aí mais com ideia de glória, exibicionismo. Ele vai falar mais a seguinte. Muitos desses modernistas, portadores de conflitos graves, então ele explica como é o espírito desses que estão, né, se modificando aí, não conseguindo prestígio na sociedade em que participavam, buscavam no movimento espírita situações vantajosas pela audácia, agressividade e atrevimento na maneira de encarar a severidade dos prepostos de Jesus. Inspirados por espíritos vulgares e cruéis, adversários do bem e do progresso, causavam perturbações na seara, criando psicosferas pesadas em que as lutas pelo poder e pelo destaque tornaram-se comuns, ao lado da maledicência e da calúnia, da irresponsabilidade e do desprezo às condutas cristãs. Lentamente dominados pelas mentes perversas, os companheiros presunçosos esqueciam-se dos sérios compromissos com a doutrina espírita e transformavam-se em servidores do mundo profano, telecomandados por seres hábeis no manejo do pensamento humano e na maneira de interferir telepaticamente na conduta das pessoas, adotaram teses de aparência científica, utilizando-se de nomes pomposos para os posicionamentos edificantes com denominações simples,
mas que exigem conduta moral saudável e severa para com eles próprios. E com essas atitudes, eles estão ameaçando a estrutura inquebrantável da terceira revelação. A seriedade das reuniões, que devem ter como foco a iluminação das consciências, mediante os ensinamentos próprios e perfeitamente firmados nas lições de Jesus, cedeu lugar aos espetáculos de oratória vazia e artística, em lamentável imitação dos comunicadores dos veículos de televisão, tornando-se expositores assinalados pela competição de uns em relação aos outros, sem a simplicidade do conforto moral e da certeza da imortalidade, a fim de enxugarem as lágrimas dos filhos do Calvário. Deixa eu tirar um troço aqui que eu estou querendo desligar. Está causando... Pronto. Aqui, gente, esse pedaço aqui, eu não lembro, depois a gente vai comentar. Sim, já tem muito desse tipo de coisa, né? Pessoa falando e sendo expositor, competindo com outro. Eu não identifico muito isso facilmente, não. Eu identifico mais os problemas nos centros espíritas, mas esse lance de palestra e tudo, assim, fazendo show, espetáculo igual televisão, depois a gente comenta aí. Surgiram os campeonatos de exposição, que ele vai até falar agora, surgiram os campeonatos de exposição espírita, em que se fazia mais importante a forma do que o conteúdo. As teologias doutrinárias, muito difíceis de ser assimiladas pelas pessoas de cultura modesta. A seleção de auditórios pomposos, nos quais os pobres têm constrangimento de entrar. Isso aí a gente vê nos congressos e tudo, mas como o congresso tem que pegar muita gente, né? 1.000, 2.000, 4.000 pessoas, realmente são uns auditórios enormes, mas aí daí a pessoa fica utilizando para fazer outros não ser doutrinário, aí é outra coisa, né? Bom, o espiritismo é uma doutrina de cultura, de conhecimento e de educação, mas se buscou transformá-la em uma proposta acadêmica, somente acessível aos portadores de títulos universitários e defensores de debates inúteis. Isso a gente vê bastante, né? As páginas sublimes dos ensinamentos foram transformadas em técnicas de cursos que competem com os das universidades. Retirou-se a espontaneidade do fenômeno e assinalou com grades de estudos que exaltam a personalidade e deixam à margem a simplicidade do amor que ajuda, que consola, que desce ao abismo da miséria humana, a fim de erguer aqueles que lhe tombaram em quedas espetaculares. Então, aqui eu interpreto da seguinte maneira, depois vocês também vão me dizer. Essa história dos ensinamentos sublimes, né? Viraram técnicas de curso e estudos que exaltam a personalidade, e até começo sempre aqui, é aquele negócio, tem que aproveitar a vida, que a vida é curta, você tem que aproveitar a vida, fica nesse discurso, e muito em função de, tipo, autoajuda, né? As pessoas têm que ser, você tem que viver, não sei o quê. Então, esse discurso realmente entrou também muito na doutrina espírita, dentro das casas espíritas. E as pessoas saíram dessa história de se dedicar mais a fazer o bem para o próximo e tudo. Agora, em primeiro lugar, sou eu, né? Eu que tenho que aproveitar, tenho que viajar, tenho que fazer tudo, tenho que descansar, tenho que desestressar, e aí depois eu vejo, né? Aí que eu acho que é nesse ponto eles estão querendo falar dessa maneira, a gente comenta já já. Habilmente, esses perturbadores espirituais, são esses espíritos, né, que estão influenciando, obsediando, aqueles que conhecem as mais inclinações que predominam na natureza humana, tornaram-se os direcionadores de muitas instituições, ou seja, estão influenciando os dirigentes, né, os presidentes, e que se foram afastando do modelo da Casa do Caminho de Simão Pedro. Alguns estabeleceram a desnecessidade das comunicações espirituais, o que deu lugar à tese de espiritismo sem espíritos, enquanto outros franquearam levianamente o acesso de pessoas sem condições morais para a participação em lamentáveis espetáculos apresentados pela mediunidade atormentada, em que ditos mentores tornavam o fenômeno ridículo ou fútil. E aí já são esses espetáculos, alguns que acontecem aí de mostrar algum tipo de mediunidade, também não tenho muitos conhecimentos sobre isso,
mas a gente sabe que existe. A necessidade de união pela unificação dos propósitos doutrinários foi colocada à margem. Isso é pura realidade, né? Hoje em dia não tem união, a desunião está muito grande, muita briga entre todos aí. A gente vê casos, até a gente fica sabendo pelos... Hoje em dia é muito fácil pela internet, então a gente vê os debates no YouTube, tudo. Então, isso aí está acontecendo muito. E isso em decorrência da presunção dos seus membros, desses grupos, né, que se consideram superiores aos demais, num terrível esquecimento da fraternidade, da caridade, da tolerância. Simultaneamente, estabeleceram-se critérios de autoritarismo nas sociedades espíritas, né, que deveriam ser acolhedoras e verdadeiramente cristãs. Os mentores vigilantes passaram a comunicar-se em quase todos os núcleos, com advertências para a revivência da fé racional e fraterna. Revivescência, né? Da fé racional e fraterna, para a construção da família amorosa, que tem em Jesus o guia e modelo. E esses mentores, né, esses benfeitores que estão se comunicando, ao mesmo tempo se referiam aos perigos da projeção do ego, das fanfarras disfarçadas em atividade doutrinária, das festas para angariar fundos para a manutenção das obras. Os espetáculos de má qualidade passaram a constituir meios de conseguir-se dinheiro para manter as obras sociais, com o esquecimento da qualidade moral doutrinária. E aí, aqui ele comenta que vendia até bebida alcoólica, com ingestão de bebida alcoólica, bailes e comportamentos de nível inferior. Publicação de livros de conteúdos lamentáveis, mas ditos como psicografados com nomes venerandos, que não correspondem à realidade, são doados para auxiliar o trabalho do bem. Aí, diz que é para auxiliar o trabalho do bem, mas começa a divulgar um monte de conteúdo lamentável, que não é da doutrina, né? E as pessoas acabam acreditando, achando que aquilo é a doutrina espírita. A futilidade foi ampliada e a palavra médium passou a aureolar pessoas portadoras de conhecimento, porém sem histórico da faculdade mediúnica, né? Que se tornaram famosas com as suas contribuições ditas oportunas, porém triviais e repetitivas, sem as marcas da qualidade recomendada pela doutrina. Aí vem o título, né? A perspicácia dos espíritos das trevas é muito maior do que imaginam os inadvertidos, pois que eles viveram na Terra e aprimoraram as suas técnicas de hipnose no mais além, nas furnas onde se abrigam. Rebeldes contra Jesus se tornaram inimigos insensíveis e apaixonados. Então, tem uma observação. O que é perspicácia? Né? O sentido também é a astúcia, a esperteza, a inteligência. Quer dizer que eles são super inteligentes, não são espíritos daqueles que a gente vê nos filmes, né, do vilão, com aqueles monte de bobos. Até tem os bobos que seguem ele, que são os que estão hipnotizados. Mas eles são inteligentíssimos e usam a inteligência para fazer o mal. Na verdade, dá com revolta contra Jesus, e sempre a história é essa, né? Que a gente vê aqui muitas histórias antigas, sempre porque, no fundo, o ódio é contra Jesus e vão atacar quem estiver querendo divulgar a doutrina de Jesus. Então, agora, para a gente terminar isso aí, para comentar, ele fala... Isso tudo quem está falando é o Miranda, né, gente? Esse é um capítulo só de reflexão do Miranda hoje, não vai contar nenhum caso, está só colocando a situação daquela época, 2015, que está vivendo, está continuando até hoje. Ele diz que o Espiritismo é a doutrina que Jesus denominou e estabeleceu na Terra para liberá-la das injunções penosas. Apesar disso, esses ditos adversários organizaram-se para desarticular, no caso, essa liberdade, né, da Terra, não mais de fora para dentro, através dos antigos inimigos sociais e econômicos, religiosos e preconceituosos, mas agora de maneira sutil e cruel, de dentro para fora, das suas comunidades que se desestruturam mediante as brigas internas, as disputas vergonhosas, as acusações recíprocas, os orgulhos feridos. Então, agora a gente vai comentar o que a gente está vendo aí, que o negócio realmente, né, muita gente tem até cada um tem o seu caso particular de conhecimento, e vamos ver o que vocês querem falar aí. Quem tem aí o que comentar?
Acho que o grande problema disso, Su, é orgulho. Tem pessoas que são tão orgulhosas que querem fazer, e vem uma pessoa fazer uma boa palestra, aí querem fazer melhor. E aí, para essa palestra ser melhor, esquecem um pouco do conteúdo da doutrina e querem fazer coisas espetaculares, entendeu? Só que tem pessoas que chegam para fazer determinadas palestras e não mostram vídeo, não mostram nada, falam de uma maneira linear, mas elas têm tanto conteúdo, tem tanta coisa para que a gente aprenda, tem tantos casos para contar, tantas informações de livros que foram lidos, né, que ficam que aparecem com muito mais tranquilidade. E quando tem outras, né, que chegam, que querem, porque querem fazer palestra, olha, às vezes você chega num centro que as pessoas que te recepcionam são pessoas humildes, são pessoas tranquilas, mas que te recepcionam com tanta tranquilidade, com tanta caridade, com tanta vontade de mostrar o amor do Cristo, que é muito melhor do que aquela que está dando a palestra lá, entendeu? Às vezes as pessoas se identificam muito mais com essas que te recepcionam do que com palestrantes, entendeu? Do que aquelas pessoas que estão lá para aparecer dos diretores, do que os coordenadores, sabe? Eu acho que caridade é isso, é você querer passar o amor, querer você transmitir o que você aprende, mas sem querer aparecer, entendeu? Porque não tem necessidade. Quem quer passar carinho, quem quer passar caridade, quem quer passar... Tem necessidade de aparecer, fala baixinho, fala com tranquilidade para as pessoas, tá? Que até que não conseguem se encontrar com aquele palestrante que usa um nível de palestra, um nível de literatura e de linguagem tão alto que não consegue alcançar as pessoas mais humildes, as pessoas menos afortunadas culturalmente, entendeu? Eu acho que é isso. Quem fala mais? Eu tenho algumas observações aí, mas eu falei tanto. Então, essa história que você está falando é super importante, né? A recepção é a cara. Chegou no centro, é a recepção. Exato. Então, quem te recebe lá, aquele acolhimento é básico. Você tem que estar, o grupo que está lá tem que ser um grupinho que está pelo menos pronto para acolher com carinho e tudo. Então, graças a Deus, eu consigo. E muitas vezes, quando as pessoas te pegam, você está passando, como médium do centro, você está passando pelos corredores ou no final de alguma palestra, no final de alguma sessão, e a pessoa diz, senhora, eu não entendi isso, a senhora pode me explicar? Sabe? E quando eu posso, eu explico para as pessoas, e quando eu vejo outras pessoas explicando, que as pessoas saem felizes com essa explicação, porque não conseguiram entender o que o palestrante falou. Entendeu? Não conseguiram captar a mensagem, entendeu? Isso acontece mesmo. A gente sabe que tem que tomar cuidado. Quem for fazer palestra tem que tomar cuidado de colocar as palavras de forma clara. E tem palestra que você tem que ver que é muito técnica também. A pessoa, às vezes, ela está indo lá com uma dor no coração, e a gente fica falando do tipo, como é que é formado o perispírito, não sei o que. Tudo bem, você vai ter que fazer essas colocações, mas não precisa entrar em muitos detalhes técnicos. É o que ele fala aqui, coisas científicas demais, porque a gente tem que mostrar o que a doutrina traz dessa tranquilidade que a gente tem para viver, né? Que a gente aprende muita coisa e quem quiser se especializar, faça um cursinho ali no próprio centro, tem um monte de curso para isso, coisa e tal, e é interessante. Quando você fala muito cientificamente, você entra profundamente em determinados temas, tem muita gente da palestra que não consegue alcançar, gente. Sabe? Às vezes a gente não consegue, a gente vai ter que ir em livros para fazer pesquisa, para saber o que ele quis dizer com aquilo, vai ver outras palestras na internet, porque tem gente que fala, né? Tanto para você poder entender o que se passou, né? Então, sabe, tem muita gente humilde que vai lá, exatamente como você falando, sofrendo por algum motivo e não quer entender o que é o perispírito, não quer entender, entendeu? Como é que funcionam as comunicações, quer ser aliviada, quer ser tranquilizada por aquilo que está passando, entendeu?
E Mas isso aí, fica muito difícil. e aqui o Miranda também está chamando a atenção, além dessas coisas de ficar formal demais e ficar fazendo curso específico, não, cursos da casa do Evangelho. Aí ele coloca aqui que tá tudo virando cursinho, não sei o quê. Então, o que está acontecendo? Se ficar muito técnico numa parte, e aí, esses dias eu até escutei, não sei qual foi o palestrante falando uma coisa interessante. A gente vê que cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar vamos dizer, da matéria, né? Aí você fica focado nisso. Lógico, nós temos que cuidar disso, porque senão a gente não carrega o espírito. Mas o foco sempre tem que ser maior aonde? O que nós vamos levar para a eternidade? É o nosso espírito. Então, o que você tem que cuidar e está mantendo mais assim, cuidado mais diário e, em primeiro lugar, vamos dizer, prioritário, sua mente e o seu espírito. Porque é isso que vai ficar para você para a eternidade, vai te acompanhar com o espírito. O corpo é efêmero, vai acabar nessa aqui, nós vamos cuidar do corpo para ter saúde, para levar o espírito, para fazer nossas, né, todas as nossas atividades, todas as tarefas que a gente tem na seara do Mestre Jesus. Só que o foco maior não é nisso aí. Vamos focar, em primeiro lugar, cuidar da mente, porque aquele ditado antigo é verdadeiro: mente sã e corpo são. Em primeiro lugar é a mente. Os médicos sabem isso, né? Colocado até, a gente até vai falar aí outro dia. Até porque pensamento é tudo, né? O pensamento é tudo. Pensamento é tudo. Nossa mente é uma mente que está aqui, que a gente vai comandar as nossas doenças todas. Então, nesse ponto, se você cuida do espírito ali para ele se manter bem, né, aí você vai levar o corpo para essa vida bem cuidado, inclusive não vai adoecer, mas é o primordial. Aqui você olha assim, qual é o objetivo do centro espírita? É instruir, orientar, né, para a pessoa conseguir entender e acolher e cuidar da pessoa. Então, dependendo, tem centros enormes, como a gente tem lá na Tijuca, que pode até 400 pessoas numa reunião, que ultimamente está dando na faixa de 200 no máximo, mas que pode ter muita gente, e aí escuta aquela palestra e vai e segue o seu tratamento, como tem centros pequenos, que atende a pessoa que todo mundo se conhece, sabe o nome das pessoas. Então, assim, isso aí é muito importante, ver o tipo de palestra, como é que está atendendo. Ele fala aqui no começo, ele já está falando muito sobre a história das brigas, né? As sociedades espíritas dando valor a briguinhas com coisas que não tem nada a ver. E isso tudo ele coloca sempre, a gente sabe que é. Quem inspira isso são os espíritos vulgares e cruéis, adversários do bem, como ele fala, né? E do progresso, que não querem que a gente progrida, né? Eles sabem onde pega, né? Qual é o calcanhar de cada um, onde é que você tem a sua chaga moral para te pegar ali, né? E você, lentamente dominados por mentes perversas, lentamente eles vão pegando, pega uma pessoa num negocinho aqui, no orgulho, como você falou, pega a outra ali no melindre dela junto com o orgulho ferido, aí já fica, poxa, fulano está falando aqui desse trabalho, mas ele não... Aí começa a olhar, cuidar da vida dos outros, em vez de cuidar da sua tarefa. Então ele fala aqui que nós, e prestar atenção, gente, que tem demais, até acho que na frente eu vou falar. Nós somos, todos nós que estamos passíveis disso aí, ser telecomandado por eles à distância. Eles não estão do nosso lado. Eles estão lá no mundo inferior. De lá, eles vão... Nós estamos com o canal aberto, ali com raiva, magoado, não sei o quê, melindrado. E aí, os que já chegam perto, já tem uma galera em volta, né? Esses que já estão hipnotizados também pelo chefe, o tal dos chefetes que ele fala, já passam, ó, isso aqui já tá bom para a gente pegar, é o chefe lá, nós já vimos aqui, né? O dirigente lá do centro, coisa e tal, entra por aqui, ó, esse aqui se afeta com sexo, esse aqui afeta com dinheiro, cada um vai de um jeito. E aí você, telepaticamente, ele começa a interferir na conduta da pessoa. Então, esses posicionamentos nossos podem mudar, e aí não adianta, vocês viram que até o pessoal ficou falando com o dirigente lá, num desses capítulos nossos, explicando, falando que ele estava meio assim, meio assado, já não estava indo muito bem na doutrina, e aí a pessoa fica irritada, porque ela não acha que está fazendo isso, né? Ela está achando que os outros é que estão errados. Aí todo mundo falando e ele que está achando que está certo. E essa história de dizer que os ensinamentos também estão... Os ensinamentos que são simples, né? Em vez da pessoa lidar direto com a consolar, para ajudar as pessoas da miséria humana, como ele coloca aqui, eles estão conseguindo entrar no centro com essa que eles colocam aqui, que deixa eu pegar aqui na frente, que eles estão
pegando pela mediunidade atormentada, porque também os médios também é mais fácil ainda, que o médium capta mais fácil, né? Todo mundo capta qualquer influência espiritual. Isso aí, por isso que se fala que todo mundo é médium. Nem todos nós temos. Mas a mediunidade ostensiva, que é como se fala que é médium, capta mais ainda. Então, esse canal cada é abertão, é mais ainda cuidado de cada pensamento. Porque isso eles vão ali e perturba a pessoa. Eles conhecem as mais inclinações da natureza humana. Então, eles perturbam a pessoa ali naquele cantinho, e aí você vai ficando, tá achando que tá bem, entra na fascinação, né? Aí tem o terrível esquecimento da fraternidade, da caridade, da tolerância. As pessoas não ficam se tolerando, né? Tu vê que ultimamente como é que tem briga de um reclama do outro, não tolera o outro, não tem paciência, mas está lá o discurso, na palestra tem o discurso, a fraternidade, a caridade, e na hora de colocar na prática, é que vocês viram ali naquela mensagem que a gente fez no capítulo anterior, que a Eulália Bueno falou que lá no centro dela, o Espírito falou, vocês ficam com esse discurso aí com um monte de palavra, e vocês não usam isso na vida, como é que você acha que nós vamos mudar só porque vocês estão falando, esse monte de palavra inútil? E é verdade, porque tem muitos que vão conversar, mas não fazem aquilo, né? Na hora da palestra estão falando, daqui a pouco não tem nada a ver, não está usando nada daquilo. Então, essas advertências têm vindo pelos nossos benfeitores muito, né? Eles têm essas técnicas de hipnose, no caso, esses espíritos, para pegar a gente de qualquer maneira, de maneira sutil e cruel, de dentro para fora. E aí, gente, depende só de nós mesmo vigiar. Naquela história que a gente sempre fala, vigiar e orar. Fala, Bia. Bia quer falar. Oi, Su. Então, só complementando, né, o que a Dê falou, né? A gente tem que sempre estar atento, não é o que a gente faz na casa espírita, mas como a gente faz na casa espírita, né? Que, por exemplo, você pode entregar um papelzinho, né? Você dá um sorriso, você acolhe a pessoa, né? Isso que é o propósito, né? Não é só chegar, dar palestra, fazer, né, reunião mediúnica e tal. Não é a quantidade de coisas que você faz, mas é como você faz o trabalho. Né? Se você é uma pessoa empática, se você é uma pessoa acolhedora, está acolhendo quem está chegando na casa. Né? Então tem tudo isso, né? Que às vezes as pessoas passam despercebido, né? E esse é o objetivo da casa espírita, né? Outro dia eu estava vendo uma palestra falando sobre isso. Né? A forma como você faz o trabalho é muito importante. Né? Que às vezes a gente está no piloto automático, né? Na correria do dia a dia, e acaba se esquecendo, né? Do principal, que é esse, né? O acolhimento, né? A fraternidade, enfim. Né? Quando eu ia falar, minha internet caiu aqui, eu estou tentando reconectar aqui no computador. Acho que eles também não querem que eu fale. Então, a gente tem que estar sempre tomando Mas tem que falar. Foi exatamente o que você falou. Há pouco tempo eu estava no coro cantando e chegou uma senhora para falar com uma amiga minha que ela já tinha feito tudo. Ela falou, como é que está o seu netinho? Que ela está com o neto que nasceu prematuro, estava muito fraquinho, o neném, né, na incubadora, e que eu não sei o que, ela não sabia mais o que fazer. E aí eu tive que me meter, porque eu já tive a mesma situação, já estive na mesma situação com o sobrinho neto. E aí eu falei assim, olha, você já chegou para ele e falou assim, nós queremos você aqui, nós estamos querendo te chamar, venha, por favor, venha com vontade, você é um espírito lindo. Eu falei isso porque eu passei por isso, entendeu? E eu senti que a senhorinha saiu de lá, assim, mais confortada, que ela ia fazer, porque ela já tinha feito várias coisas, e ela ia fazer aquilo também, entendeu? Mas não é que ela tivesse algum tipo de problema, é porque ela não tinha sido. Eu acho que ela nunca tinha ouvido falar que ela podia fazer isso com a criança, né? Com qualquer criança que você tenha isso, né? Até com a criança até 7 anos, o espírito está se formando. Então, você pode falar determinadas coisas para a criança que vai chegar lá no espírito, né? E ela ficou assim, eu fiquei tão feliz em sentir que ela saiu mais confortável, entendeu? Porque ela falou assim, não sei mais o que fazer. Não sabia mais o que fazer, entendeu? E além disso,
o seu carinho, seu amor que você irradiou para ela naquela hora. Imagina, ela com certeza ali já saiu bem melhor mesmo, porque só de receber o teu carinho ali já foi uma benção. Essa informação, né? Que ela poderia fazer mais alguma coisa, entendeu? Então, nós que temos estudos, a gente está com bastante conhecimento, a gente pode ajudar muito, né? Sempre, pelo menos de uma palavra de conforto. E é justamente o que nós estamos comentando, que a Bia falou, a pessoa, né, chega e fala as coisas nas suas tarefas, dependendo da tarefa que você está. Só que acontece que não só assim, essas tarefas, qualquer tarefa que você esteja lá na cozinha, está fazendo, arrumando a cantina e tudo é o jeito de falar, é o jeito de acolher. E o que eu estava falando antes, no início, que é assim, a recepção, que é a hora que todo mundo está chegando na casa, né? Você está chegando, oi, bem-vindo, olha com essa casa, você vai falar, e aí muita gente pergunta também, muitas coisas a gente acaba falando, né? Em vez de falar no atendimento fraterno, a gente acaba fazendo um mini atendimento ali, né? Porque a pessoa vem e fala isso do filho, do neto, e você vai falar, não, minha filha, a senhora vai lá e procura atendimento fraterno. Não é isso. Você já entende alguma coisinha, pelo menos uma palavra de conforto que você pode dar. Não precisa ficar explicando o que a doutrina espírita vai falar sobre isso, que não é, e é por aí também. Mas dá para a gente fazer, sim, esse acolhimento com carinho, que a pessoa já recebe essa energia, já é uma diferença, né? A nossa parte. E isso aí é o que eles estão comentando aqui no capítulo, que não está havendo, as pessoas não estão tendo, porque não está tendo intolerância com o próximo, então que dirá se não está tendo tolerância, né? Aí já atende, como a Bia falou, já vai no automático, lá nós temos uma fichinha, vou carimbando, bom dia, boa tarde, carimbo, vai passando, que é um monte de gente na fila. Não, dá um sorriso. Eu nunca carimbo um papel lá se eu não dou um sorriso para a pessoa. E eu falo, bom dia, boa tarde, eu dou um sorriso. Aí, às vezes, faço uma besteira, falei, pronto, já fiz errado aqui, aí todo mundo ri, porque eu brinco um bocadinho, qualquer coisa, sempre dou um jeito de fazer uma gracinha, mas só esse sorriso que eu dou já é uma recepção da pessoa, não tem ninguém carrancudo lá. Tem essas casas como a nossa, tem sempre um pessoal idoso, a pessoa às vezes idosa é assim, né? Vai falando, olha, boa tarde, é assim, depende também, é aquele jeitão da pessoa, a gente vai olhar quem está chegando, às vezes fala, pô, que pessoa, né? Então, eu vejo o pessoal um olhar para cada outro, mas a maioria às vezes até pedir perdão, né, Júlio? Perdoa se machucou, se doeu, né? Porque é difícil, tem gente que não sabe pedir desculpa. Exatamente. Né? E a gente pede desculpa, eu errei, né? Eu sou humana, né? Todo mundo erra, né? Até com a educação das crianças, eu passo por cada uma que eu fico assim, gente, não é possível, sabe? Por exemplo, teve uma situação, né, que aqui o pessoal é muito humilde, né? A comunidade é muito humilde, que frequenta a evangelização, né? Aí tem uma senhora que ela é avó dessa criança, né, do menino, e ela é assim bem fechada, sabe? Uma expressão bem séria, sabe? Assim, e ele sempre vinha chorando, ele não queria ficar, né? Isso ano passado, né? Sempre assim com medo, retraído. Aí eu até comentei com ela, nossa, hoje ele tá tímido, né? Ele tá assim acuado, né? Aí ela chegou e falou assim: "Ah, isso não é timidez não, é falta de pancada mesmo". Aí eu, gente, eu fiquei assim, o que eu respondo, sabe? Eu não respondi nada, eu fiquei assim, é o jeitão antigo de criar assim, tá? Você não pegou isso não, mas antigamente... em casa, né? E antigamente só criava na pancada, no tapa, no puxão de orelha. Se a pessoa é idosa, você já sabe que ela pensava assim e continua pensando, né? Acho que as pessoas não entendem. De acolher ele, ficar com ele, tratar ele com carinho. Nossa, gente, agora esse ano ele tá outra criança. Ele já chega feliz, abraça minha tia. Bom, graças a Deus. Até porque tem determinados centros espíritas que as crianças conseguem ver o que a gente não vê, né? E se conseguem ver coisas boas, conseguem ver outras coisas também. Então se assustam. Se escutam coisas boas, escutam outras coisas também. E se assustam. Tem vezes que ficam perturbados com o barulho que estão escutando. Então se assustam. Entendeu? E acho que tem mãe e pai que não entendem isso. E é como você falou, é falta de pancada. Às vezes não é falta de pancada. É falta de falar, filho, vem aqui com a mamãe, vamos fazer uma oração, sabe? Pega na mão dele e vamos rezar, né? Porque tem coisa, porque eu não sei, vocês que têm filhos também, deve ter, meus filhos falavam assim, mãe,
Olha esse cachorro aqui, estava brincando no quarto, falou, mãe, esse cachorro aqui está querendo me morder. Ele está muito grande, tira ele daqui. Não tinha nenhum cachorro, não tinha nada. Né? Aí eu, pode sair. Sai, porque aqui não é seu lugar, que é o quarto do Aurélio brincar. Entendeu? Sabe? Mas depois fazia uma oração. Porque eu não sabia o que era. Né? Por que estava ali o cachorro. Não é verdade? E isso tem que criança vê muitas coisas. Né? E agora, isso na sua casa. Imagina num centro espírita. Né? Que ali tem várias entidades, tem várias vibrações. Tem gente que vai para ali para pedir perdão, tem gente que vai para ali para pedir caridade, mas tem gente que vai ali pensar coisas não, coisas ruins, não é não? Cheio de pensamentos pesados, pensamentos ruins. Né? O texto aqui tem bastante influência sempre. Né? Eu acho que crianças não tem nada acontecendo, a gente está vendo o que acontece, existe o pessoal que está defendendo, existe o pessoal que entra. É saber o que responder, né? Exatamente. Nós estamos sempre vigiando nosso modo de agir, como até a Bia falou, nosso modo de agir o tempo todo e o nosso modo de falar, porque todo momento pode estar captando a interferência, né, de outro irmão que está ali para causar perturbação, como fala aqui no capítulo. Vou continuar então, para a gente ler, porque ainda tem mais um comentáriozinho no final, e aí a gente fecha o capítulo, comenta tudo junto. Espera aí, deixa eu compartilhar aqui. Então, a Miranda continua falando, né? Que aqui agora ele vai fazer até chama atenção. Ó, irmãos da terra, que tendes feito do manancial sublime da fé libertadora que Jesus vos oferece como archote iluminativo para a travessia do vale de sombras no rumo da perene madrugada rica de imortalidade. Olha que frase poética que diz um monte de coisa e dá um tapa com luva de pelica para poder dar uma cutucada na gente. Né? O que você está fazendo de tudo isso que você, né, recebe, que iluminaria a tua vida para você atravessar, para seguir a sua imortalidade? O que você está fazendo com isso? Meditai em torno das comunicações sérias, que aí ele está colocando que tem muita comunicação séria, inclusive vários livros que vêm para a gente, né? Como esse aqui, que é um dos livros que nos ilustra o conhecimento, que nos ensina várias situações, tanto do plano espiritual quanto o que acontece aqui do outro lado. A gente está aqui encarnado, mas o que está acontecendo junto com a gente aqui na matéria. Então, ele vai falar, meditai em torno das comunicações sérias dos espíritos felizes, que vos advertem, mas, sobretudo, daqueles que são sofredores, porque fracassaram na vilegiatura carnal e retornam de alma dilacerada em busca do consolo que negaram ao próximo, falando-vos do que a todos aguarda após a dissolução da matéria, quando não se comporta conforme os padrões morais do Evangelho. De quem que ele está falando aqui? Além do espírito feliz, também tem aquelas psicografias dos espíritos sofredores que vão contar para a gente aqui. Estão com a alma dilacerada, querendo consolo, porque eles não fizeram o que tinha que fazer quando estavam encarnados, e agora está falando, depois da matéria, né? Depois da dissolução da matéria, olha o que pode acontecer se você não se comportar conforme os padrões morais do Evangelho. Então, aqui ele falou de 2 tipos de mensagem, né? Tende ânimo e estais atentos para as vossas responsabilidades, pois conheceis a vida além do corpo. E por mais se prolongue a viagem orgânica, momentos surgem que se dilui e o retorno ao grande lar é inevitável. Nós sabemos que tem vida após a vida, né? Então a gente sabe muito bem. Esses recados aqui são para todos nós. Sereis convidados a prestar contas de como aplicastes o tempo e o conhecimento, de como agistes em relação ao vosso próximo, em consequência, a vós mesmo e a vossa consciência, na qual está escrita a lei de Deus, que abrirá campo à instalação da culpa e ao sofrimento que poderiam ser evitados, se houvesseis agido de maneira diversa, conforme aprendemos todos com a revelação espírita. Então, aqui agora eu vou trazer até o que trouxe o trechinho do Livro dos Espíritos, que achei interessante, foi uma palestra que eu assisti do Simão Pedro,
e eu estou fazendo os estudos também, aí bem nessa parte aí do Livro dos Espíritos, no livro 3º, sobre as leis morais. O capítulo começa com essa pergunta 614, que é a primeira pergunta que Kardec faz, os espíritos vão responder. Ele pergunta: o que se deve entender por lei natural? Porque nessa época eles estudavam muito a parte que o Simão até fala que era fisiocracia, era o estudo da química, da física, muito nessa época da ciência, né? E aí falava-se de leis naturais. E aí, por isso, Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? Dentro do capítulo Leis Morais, né? A primeira pergunta. E a resposta dos espíritos é: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. A lei de Deus indica para o ser humano o que ele deve ou não deve fazer. Então, aí de cara, a gente já sabe que tem negócio, não tem certo, é raro, tem aquela relatividade moral hoje em dia, né? Tudo é relativo. Não, tem a lei de Deus que vai dizer o que deve e o que não deve fazer. E aí a gente tem, já vai aparecer aqui na frente, a gente sabe que tudo que nos afasta da lei de Deus resulta em infelicidade. Por quê? Porque a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, se você se afastar da lei de Deus, você vai ter o resultado, a infelicidade. In significa negação, ou seja, você está negando a felicidade. Isso é na 614. Na 621, na frente, na pergunta 621, aí tem Kardec, todo mundo sabe essa resposta, ele pergunta: onde está a lei de Deus? Na consciência. Foi o que o Miranda acabou de falar ali em cima, né? Então, qual é a nossa conclusão? Se a lei de Deus está na consciência e é essa lei de Deus que nos traz felicidade, a felicidade está na nossa consciência. Por isso que a gente sabe que a felicidade está em nós. Você tem, o reino de Deus está em você, a felicidade está com você. E essa conclusão aqui, ela é básica, está na cara, que é só você chegar e fazer aquela sequência de pensamento ali. Então, aí, também continuando no 629, o Kardec pergunta: que definição se pode dar da moral? E a resposta é: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância das leis de Deus. Então, volta a mesma história. Se a moral é uma regra de bem proceder, você tem que saber distinguir o bem do mal. E quem é que vai me dar essa noção? A lei de Deus. O que procede da lei de Deus é o correto. Então, um homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Porque, então, cumpre a lei de Deus. E na 630, a gente ainda tem novamente aqui, reforçando, como se pode distinguir o bem do mal. E o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. E o mal é tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-lo. Então, é uma sequência de raciocínio lógico, né? Desde que a gente sabe que a lei de Deus ela é a única verdadeira para a felicidade do homem, e aí a gente seguindo a lei de Deus, que está na consciência, que você vai ter que saber, nesse caso, você vai saber distinguir o bem do mal. Você está seguindo a lei de Deus, você vai ficar feliz. A gente pode ser feliz, mas pode ter o estado de, por exemplo, você pode ser uma pessoa feliz, mas você tem momentos de alegria e momentos de tristeza. A felicidade, como ele explica aqui em cima, porque está falando dos espíritos felizes, né? Aqui a gente comentou aqui agora. A mensagem era do quê? Dos espíritos, as comunicações saem dos espíritos felizes. Os espíritos felizes são aqueles que seguem a lei de Deus e são felizes porque conseguem, além de tudo, entender isso aí com facilidade e estão seguindo. A consciência tranquila, a consciência em paz. E o espírito que não segue a lei de Deus, ele se torna um espírito infeliz. Ele mesmo traz a infelicidade para a vida dele. E aí o Miranda continua o texto do capítulo. Vigiai as nascentes do coração, de onde procedem tanto o bem quanto o mal, conforme assentou Jesus em outras palavras. Despertai e reflexionai com mais atenção, porque o seu compromisso é de alta responsabilidade por tratar-se do seu caráter imortal. Veja bem que a gente está semeando para um futuro infinito, imortal. Sois espíritos mergulhados na matéria temporariamente e deveis ter sempre em conta essa questão. Pensa sempre nisso. Nós estamos aqui numa passagem, mas não é porque a passagem eu tenho que aproveitar a vida, que a vida é rápido. Sai dessa linha de raciocínio. A passagem estou passando por aqui para poder aproveitar essa
existência, essa jornada para evoluir, para fazer o máximo de bem possível, me esforçar, como está lá colocado, é para fazer o bem, que assim, quando quiser, quando puder, não, você tem que fazer o máximo do seu esforço. Uma dessas perguntas é que eu já não lembro mais. É se esforçar ao máximo para fazer o bem, porque ali eu vou fazer minha evolução e vou ajudar, e aí, além da minha, vai dos outros que estão junto de mim. Agora, é mergulhado na matéria, temporariamente. Nós somos seres nascidos e criados no mundo espiritual. A gente não é do planeta Terra, a gente não nasceu, não foi criado no planeta Terra. Nós fomos criados no plano espiritual. E daí, depois encarnamos nos outros planetas para ir evoluindo. Então, tem que lembrar que nós somos espíritos, não somos uma pessoa que está com o espírito, nós somos um espírito que está na carne. Por isso que a gente tem que levar sempre isso aqui, sempre em conta essa questão. Estais sob vigilância de ativos mensageiros das trevas, embora vos encontreis amparados pelo amor do Mestre inesquecível. Contudo, a questão é de sintonia, a que a gente fala toda hora, é o pensamento, a vibração. Se você está na sintonia, começou a pensar alguma coisa, está angustiando, então está algum sentimento ruim, negativo, lembra sempre disso, você não pode se manter nessa sintonia. Sai, procura um jeito de mudar, porque é só você mudando que você sai daquela linha ali. Aquela história da sintonia, vibração. Vai no canalzinho, né, do rádio, onde antigamente rodava aquela bolinha do dial. Então, prestar atenção. Observação é que o espírito da treva, que eu já até comentei, não precisa estar conosco. Ele pode estar muito distante, enviando mensagens que chegam até nós pela nossa sintonia mental. Ele só vai chegar perto se a gente tiver um canal aberto. Se você estiver em oração, se estiver fazendo bem, se você estiver fazendo todas as tarefas que você tem no seu dia a dia para poder cuidar do que você cuida, da família e tudo, sempre na vibração do bem, não vai ter condição de chegarem e ficar na sintonia. Eles podem estar sempre com você, sim. A gente sabe, inclusive, né, tem um caso que a gente sabe do Divaldo, ficou 40 anos, aquele espírito lá do lado dele, esperando ele tropeçar e tudo. Pode ter alguns com a gente nesse mesmo jeito. Só que eles só conseguem influenciar para que a gente vá fazendo erro e tombando e toda hora fazendo coisas erradas se a gente ficar abrindo a sintonia. Então, por isso que a gente tem que vigiar toda hora. Como parece mais fácil? Aí ele vai, Miranda está deduzindo, né? Como parece mais fácil? Evadir, divergir, ser original, desfrutar do prazer imediato do ego, do que ser fiel, fraterno, seguir a trilha da verdade, atender às necessidades da renúncia. A sintonia com as entidades insanas torna-se mais simples e imediato, porque a maioria está naquilo ali, prazer, eu tenho que... Né? Prazer imediato do ego, a vida agora todo na hora, tem que ser prazer instantâneo, você não tem paciência de esperar nada, tudo que você quer, a gente nessa correria que ficou a vida, né? Em função de todo mundo moderno e tudo, aí as pessoas saem da sintonia de renúncia. Pensa bem, quem quer renunciar a alguma coisa? Né? Quantas vezes a gente fica assim, mas eu não vou querer deixar isso, não. A gente mesmo vou renunciar isso para fazer o quê? Abnegação. Né? Esse pensamento aí sai lá de dentro puxado, né? Fraterno. Jesus somente nos solicitou que nos amássemos, sem desejar ao irmão tudo aquilo que não queremos que para nós próprios. Então, fazer que é o próximo que você quer que faça para você, né? Não temais a morte, nem receais a vida, porque uma é continuação da outra, já que estáis mergulhados no sublime oceano da imortalidade. A perspicácia dos vigilantes da impiedade acompanha-vos. Toda hora ele avisa, estão te vigiando. Sede os vencedores do mal, onde quer que ele tente esconder-se, nas paisagens do vosso coração ou nos encantados reservatórios da mente. Está dentro, nossas chagas aqui internas. Cantai a alegria de amar e de servir a doutrina que vos apresenta a bússola de orientação para o porto da plenitude. Jesus conduz a barca terrestre e leva-a com segurança a seu destino. Essa frase tem que ser lida e relida todo dia, sem parar, porque é para a gente lembrar, hora nenhuma entrar em desespero, notícias ruins que aparecem, aí a gente fica, ai meu Deus, não pode acontecer isso. Não entra nessa, porque você não vai fazer nenhuma vibração boa pensando assim, como pode. Pode, simplesmente pode. Nós estamos no planeta de provas e expiações
Aqui não é nenhum palestra planeta celeste, nem de todo, e que vai acontecer isso tudo, porque nós todos produzimos isso, semeamos, estamos colhendo, cada um de nós. Ninguém sabe o que foi nas outras existências, nós não temos noção de quem a gente é, né? Então, isso aqui é para lembrar sempre que Jesus conduz a barca. Deixa eu ver quem está com o áudio ligado. Então, assim, a última frase que ele vai falar nesse capítulo é, porque aí ele falou isso, e aí ele vai só colocar agora, que depois dessas reflexões, eles se reuniram na instituição, reformulando aquelas atividades que ele ia prosseguir para o grupo, aquela atividade indispensável, né, para aqueles grupos formarem esse grupo, que era uma ação naquela casa. A última referência que eu tenho aqui foi dada lá no grupo da Sueli Caldas, que eles tiraram do livro Libertação, se vocês já leram, vão lembrar, que nesse livro de libertação tem o Gúbio, que é o chefão das trevas, né? E o Gregório, não, o Gúbio estou errado aqui, perdão, é o mentor. E o Gregório, que é o chefe das trevas lá. E aí, o que acontece? Nesse capítulo, o André vai fazer referência aos dragões. Primeira vez que ele fala em dragões, anticristo e os espíritos caídos do mal. O que é? A passagem é tirar um pedacinho pequeno. Gregório vai falar para o Gúbio. Em nosso primeiro encontro, enunciaste um nome. Aí o Gúbio responde, sim, o de uma benfeitora. Aí ele pede, repete. Ele pede, não, ele ordena, né? Porque ele era o chefe das trevas. Aí o Gúbio lá, sereno, vai falar, Matilde. Aí o Gregório, o semblante dele ficou sombrio e angustiado. Parece que ele recebeu naquela uma punhalada invisível. Aí dissimulou nesse instante, mostrando que é impassibilidade, firmeza de um administrador orgulhoso e torturado, né, nessa hora. Ele perguntou, que tem de comum comigo semelhante criatura? E o Gúbio fala, ela asseverou-nos querer-te como desvelado amor materno. Aí o Gregório fala, evidente engano, minha mãe separou-se de mim há alguns séculos. Ao demais, ainda que me interessasse tal reencontro, estamos fundamentalmente divorciados um do outro. Ela serve ao cordeiro, eu sirvo aos dragões. E aí, nesse momento que o André Luiz explica aqui, nota do autor espiritual, nesse momento ele vai explicar que dragões são espíritos caídos no mal, desde eras primevas da criação planetária. Daí vem aquela história, né, do diabo, não sei o quê, porque existem esses espíritos que são do mal, já no caso, desde a época da criação planetária, e que eles operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo. Não são, todavia, demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem, como todos os espíritos vão se transformar para o bem, querendo ou não, vão virar espíritos que vão seguir na direção de Deus e vão chegar a ser, ao final, né, o espírito puro, não importa o tempo que vai demorar, todos vão chegar lá, porque esse progresso ele é infalível, né? Na verdade, eles chamam lá de inexorável. Então, eles se transformam para o bem no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. Então, aqui, lá nesse estudo, né, o Vitor, que é um que faz muitos comentários, ele falou que esses dragões, na verdade, ele fez uma conexão com os espíritos vindos do outro orbe, que seriam os capelinos, que vieram vários capelinos já também revoltadinhos, e alguns que tiveram uma encarnada aqui e depois continuaram com as suas revoltas. Ou seja, não aprenderam, né? E continuam ainda. Aí começaram a fundar essas, né? Vai pegando os espíritos parecidos com eles e vão fazendo uma dos dragões. É diferente esse aí, né? Tem o dos justiceiros, tem dos vingadores, e tem esses que são chamados dragões. São espíritos organizados, inteligentes, e que granjeiam adeptos para fazer o trabalho do mal. Então, ou seja, eles vão fazendo uma obsessão coletiva, vários espíritos vão trabalhando para eles. Filme de super-herói, né, gente? Parece aqueles vilões que tem um monte de gente trabalhando, espalha lá e vai fazendo maldade. O Vitor também falou alguns episódios da atuação desses espíritos ao longo da história, tipo, na época de Jesus, todo mundo sabe que teve uma obsessão coletiva, né? As armadilhas para ele, para chegar lá. Também imperadores, senadores e autoridades romanas colocando a culpa em todos os males nos cristãos, que aí eles queimavam os cristãos, naquela época também do incêndio, aí falar que eram os cristãos, e tudo era uma desculpa para poder queimar e matar os cristãos.
Teve o Auto de Fé de Barcelona, que queimou os livros de Kardec na Espanha, e vários outros momentos de obsessão coletiva que nós temos aí, inclusive agora, no momento atual, né, gente? Que a gente sabe que nós estamos passando por esse momento, muita gente está se deixando envolver, está se deixando levar para essa energia ruim, e assim, realmente na ignorância, muitos na ignorância, outros como o Miranda fala, se comprazem nisso, gostam nisso, querem continuar nessa sintonia, e daí cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Vamos comentar vocês aí, que eu já falei demais. Eu acho muito... Você, repetidas vezes, você fala, em todos os cursos que nós fazemos, que o pessoal gosta de falar, a vida é curta, né? Então, a gente tem que rebater, já que é curta, vamos aproveitar, né? Aproveitar e fazer da melhor maneira possível. Eu tenho uma irmã que é espírita também, e aí, quando ela cai em si, ela fala assim, meu Deus, eu vou ter que voltar muitas vezes. Você, olha, eu sei que você vai ter que voltar, mas já que você está nessa aqui, né, tenta aproveitar essa e fazer o melhor, dá o seu melhor. Né? Eu vou voltar muitas vezes, porque eu não entendo. Entende, já que você entende, vai ser cobrado mais de você. Então, tenta melhorar. Mas eu não consigo ver isso. Tenta fazer. A gente tem que tentar dar o melhor da gente nessa vida curta, e já que a gente está aqui de passagem, né? Vamos fazer que essa passagem seja mais um degrau na escada de evolução, né? Não? Deveria ser assim para todo mundo, né? Então, nós temos que tentar. Não tem como mudar de uma hora para outra. Isso aí é coisa que nós estamos há milênios com o mesmo tipo de atitude. Não vamos mudar correndo. Se a gente não começar, aquele lance do hábito. O pessoal não aprende piano não sei quantos anos. Se a gente não começar a cada momento fazer um treino, segundo treino, terceiro treino. Por isso que as coisas, quando vêm, a gente tem que agradecer, porque é o momento de você treinar para você conseguir passar para outra fase. Que a gente fala, o que você quer? Você quer ficar só na paz, no amor? E aí, como é que você vai treinar e vai provar que você realmente agora é uma pessoa mais paciente, mais tolerante? Só se vier alguém para te tirar a paciência. Aí se tirou é porque tu não tirou nada, né? Na verdade, você está ali só... Poxa vida, caí de novo. Então, nesse momento, você tem que começar a treinar para fazer aquele outro exercício e ir mudando cada atitude. Só quando vem outra pessoa. É aquilo que a gente fala. Só evolui quem convive, quem tem relações com outras pessoas. No relacionamento com as pessoas, na sociedade. Senão, você não evolui. Não adianta ir lá para o monte, virar monge, ficar rezando. Quando descer para a cidade, a primeira... tropeçado, qual é o problema que tiver, o monge já vira o monstro e pronto. Não é assim que funciona, porque a pessoa se afasta, você foi falar até no capítulo passado, se não me engano, se afasta de tudo, né, para não ver nada, só que também não aprende nada. Está lá na alma, você pensa que você é uma pessoa calma, mas está dentro de você o bicho. E é só na hora de você bater. Aí você pensa assim, estava tudo tão bem, por que essa pessoa veio cruzar o meu caminho? Até para te testar, né? Até para ver se você realmente aprendeu, né? Porque isso é com o irmão, é com o marido, é com o filho, é com os amigos de trabalho, com os amigos do centro, né? Dos amigos de palestra, tudo, com tudo. E aí a gente fica assim, meu Deus. E aí você cai e você fala assim, oh, desculpa, mas eu vou tentar de novo, né? Tenta de novo, né? Não custa nada tentar de novo. A gente pode cair, né? Levanta, sacode a poeira, né? E dá a volta por cima, vai embora. Né? Você falou que eles estão assim desde o início do planeta, né? Já há muito tempo. Mas aí dragões, que ele falou, os dragões, né? Que é especificamente dessa galera aí, que até o Vitor comenta que, pelo que se coloca aí, tem vindo já de Capela, os capelinos que continuaram revoltados, porque vieram mesmo muitos, e ficaram lá ainda rebeldes, né? Ficam com o coração endurecido, rebelde, e foram se mantendo. Tem gente que são espíritos antigos, esses dragões, na verdade, né? Mas tem de todas as épocas, gente. Que agora mesmo eu estou aqui com o livro Trilhas da Libertação, que é de Miranda de 95, e é um mongol, era um chefe mongol de 1400, 1300, que é o chefe das trevas. Ele é aquele tal do soberano das trevas, lembra que a gente já comentou muitas vezes? E o soberano das trevas é ele que fala, é fácil pegar os encarnados. Aí tem quatro fatores, era o sexo, o dinheiro, o poder e a vaidade, né? O orgulho. Então, tem vários tipos de turma
no revolta. Esse dragões é que é das eras primeiras. Mas aí o plano espiritual superior ainda não conseguiu acessar eles, tentar trazer eles para o bem? Essa que era a minha dúvida. Então, isso aí foi do livro do André Luiz, já deve ter uns 80 anos esse livro já, né? E aí, né, o nosso lar tem mais de 80 anos, mais ou menos, né? Então, esse que eu estou te falando foi Libertação, talvez tenha uns 75 anos, né? A gente não sabe o que aconteceu com essa galera de lá para cá. Se todos os dragões já não vieram agora, viraram fadas, né? Princesas, a gente não sabe. Mas o que acontece? Tudo isso, a gente sabe que eles vão ter um futuro assim. Então, aí, que toda hora o pessoal pergunta por que deixa esse tipo de espírito ficar vivendo com a gente? A gente várias vezes já falou aqui. Por que deixa? Porque nós ainda estamos merecendo esse tipo de gente para poder conviver com a gente. E aí, não é que a gente tenha lá, eu convivi com esse dragão lá há 20 mil anos, sei lá, 10 mil anos atrás, né? Nasci há 10 mil anos atrás, e convivi com ele agora. Não, é porque são espíritos, esses todos perturbados, equilibrados, nossos irmãos, são nossos irmãos, tem que lembrar disso. Tá? Não é ninguém que quer fazer maldade e ele é a parte, não, são nossos irmãos que estão desvirtuados, estão desequilibrados, doentes, e aí a gente tem que passar, e aí cada um vai passar de uma maneira, o André Luiz está falando ali, para poder conviver com eles. Se todos já saíram, foram embora ou não, a gente não sabe, mas que muitos esses espíritos existem, e é justamente porque a gente ainda está aqui precisando levar essas lições, com certeza é. A nossa evolução depende disso, né? Nós precisamos disso para evoluir. Né? Nós precisamos dos dragões. Porque se fosse só com fadas, a gente não ia evoluir nunca. Tem dívida com eles, né? A gente não sabe. Também, não imagina. Porque temos dívida com o planeta inteiro. Né? A nossa, aqui a gente sempre fala, se você quer a paz, faz a paz em você. Porque o pessoal quer a paz, vamos falar da paz mundial, mas você brinca em guerra todo dia, né? Em casa, no trabalho, com um amigo, aqui no centro, como a Denise falou. Então, nossa paz tem que ser de nós para o mundo. Você só vai mudar o mundo, não adianta sair na rua com cartaz. Queremos paz. Não muda o mundo. Muda o mundo você fazer a paz, ser você a paz e começar a fazer a paz ao seu redor. Aí essa vibração vai mudar. Porque tudo, gente, Miranda já falou, quando a gente entender que o mundo é feito de ressonância, que é feito de vibração, energia, pensa sempre nisso. O que você está emitindo, irradiando? Estou irradiando, eu repito isso aqui toda hora, vocês estão cansados de escutar. O que você está irradiando? Coisas positivas? Continua. Mas eu estou aqui com um pensamento esquisito para cá. Então, não é positivo. Eu não posso acordar e falar, eu já estou tão feliz, acordei indignada com o governo. Gente, isso não tem lógica. Você não está irradiando nada de positivo. Então, pensa fazer o contrário. Vamos irradiar o quê? Vamos pedir para o governo. Tem a oração. Você pega os chefes de Estado, vai lá para aquele pessoal que está em guerra. Eu falo para ele, ilumina e abrando o coração desses chefes de Estado, dos países em guerra. Você tem como fazer isso. Nós temos esses recursos, é só a gente querer usar. Aí, quando você assiste um monte de coisa. Já foi dragão, né, Oso? Já foi dragão. E além de a gente já ter sido dragão, de vez em quando, a gente ainda é dragão para muita gente. Não é mocré, não é dragão. Fala assim, nossa, você é má demais para mim, quando você é filho do então você é dragão do outro também. Então, gente, se a gente está merecendo conviver com esses irmãos que estão todos desequilibrados, estão do nosso lado, porque a gente já está na sintonia, a gente tem que ir com cuidado, toda hora, vigiando. Aí você faz oração para eles, esses irmãos que também estão desequilibrados junto de nós. Se uma pessoa vem fazer maldade para você, eu uso esse recurso também. Eu falo, gente, eu rezo para a pessoa. Meu Deus, olha a pessoa, ilumina a mente dela, papapá. E cuida dos irmãos que estão junto dela, porque é claro que tem. Como é que a pessoa que você conhece, tipo um exemplo assim, uma pessoa ajudante, você vem, pega, te rouba, faz um roubo na sua casa, que você está ajudando, como é que a pessoa, tu acha que a pessoa vai fazer isso? Porque, de repente, não é só ela que está pensando assim. Com certeza ela escutou. Faz isso aí, tá vendo? Aproveita a chance. E aí, o que você faz? Você reza para ela, para abrandar, para não fazer mais essa maldade com ninguém, nem com você, e pede pelos irmãos, acolha esses irmãos que estão junto dela, que estão fazendo essas coisas, que estão influenciando ela, possam ser todos cuidados. Assim. Então, isso é muito importante. A gente está toda hora irradiando que a gente pode para todos. Qualquer sentimento
que você tem em relação a qualquer pessoa, qualquer lugar, você já está colocando a vibração negativa. E é esse a nossa tal do vigiar, nossa, é o tempo todo. Você vigia o que você está pensando em relação ao outro. Não só em relação àquela pessoa, e também aos que estão ao redor, quem está influenciando. Aí, fulano, como é que fez isso? Gente, fez. Às vezes a pessoa é criada de uma maneira que a Bia está falando, criada lá, como é que falou? O menino tinha que merecendo um supapo, sei lá. Umas pancadas. Criado desse jeito, sem amor, com pancada a vida inteira. Aí aí cresce, acontece um troço desse, além da criação, tem as influências junto, você tem que olhar o limite das pessoas. Então, assim, aquela hora que a gente vai amar os inimigos, né? Perdoar 70 vezes, tem que botar em prática o que a gente lê. Não é ficar só na teoria, não, coloca em prática. Na hora que vem para você, você falou, às vezes, de colocar em prática pela atitude dos nossos governantes, né? O que você faz? Desgraçado! E aí você fala, meu Deus, só vai piorar, né? Só vai piorar. Exatamente, vai virar um monstro. Quando mais miserável desse homem está fazendo isso, e vai piorar. E prepare-se que vai piorar, porque você não está ajudando. Aí reza para ver se ele para de fazer as coisas que ele está fazendo. É o tempo todo. Vamos rezar para ter um bom governo, rezar para que não faça tanta coisa. O que você pode fazer é isso. Você não vai modificar o governo da pessoa. Então, não adianta se estressar, que você não vai mudar. Não adianta ficar vivendo em função daquilo, vendo tudo quanto é notícia daquilo. Você só vai piorar a tua vida, a tua vibração, e aí nada vai melhorar. Então, vamos fazer o que a gente pode. Vamos vibrar pelos planetas, pelas pessoas, e aí vamos continuar vivendo. Fazendo o quê? Fazendo o melhor que a gente pode para todas as pessoas, fazendo bem para todo mundo, e para quem vem também te causar um mal, você já também vai lá e fala, manda, não paga o mal com o mal, né? Pague com o bem. Tudo está no capítulo 12, a mais os inimigos, que eu e a Carla vamos falar no dia 30 de março na nossa palestra. Eu já estou aqui com um monte de coisa falando por causa da palestra que eu estou estudando. Mas é assim, gente, se não for assim, ó, aí até que ele fala, o nosso esforço é esse, da gente toda hora na hora leva uma pancada, opa, e você vai andando, porque nós vamos tropeçar o tempo todo. Por nós, porque já está dentro de nós, e pelo que já ser pelos outros que vão nos provocar, encarnados e desencarnados. Então, nós temos que ver isso, esse nossa misericórdia e compaixão com todos dois. Não é aqui que ele fala, não. Não, é lá na palestra que ele fala. Então, nossa atitude é de compaixão e amor para todos, com o encarnado e para os desencarnados, porque se você também ficar irritada, esses espíritos, não sei o quê, não é assim que funciona, você também tem que rezar por eles. Então, a gente vai levando dessa maneira, com fé e confiança no Pai. E até pelos nossos inimigos, né? A gente não desejar o mal nunca, né? Sempre orar por eles e tudo, né? Exatamente. Essa vibração. Carla, comenta aí, Carla, você está muito calado. Não, estava deixando vocês falarem aí, que vocês estão brilhando. Olha, tudo... Assim, aos poucos a gente vai entendendo, né, se aprofundando no estudo do Espiritismo, e também com os livros do Miranda, a gente vai entendendo como as coisas realmente funcionam. A gente sai um pouco daquela vida automática que a gente vive, né? Quando a gente acorda, desperta, nem que seja um pouco daquele automatismo da nossa vida, a gente percebe o quanto a espiritualidade trabalha a nosso favor para nos orientar, para fazer com que a gente entenda. E a gente precisa, não sei se foi a Sultânia ou se foi a Bia que falou, que para a gente aproveitar essa encarnação, né? Aproveitar, acho que foi a Sultânia, não no sentido de viver tudo e coisa e tal, aproveitar a oportunidade, porque a gente encarnado é só na carne que a gente vai conseguir ser realmente testado no seu íntimo, né? A gente sabe, não precisa nem de muitas explicações, a gente sabe que a gente passa de dificuldade, né? E muitas vezes a gente cai. A Denise falou, a gente cai, mas a gente tem que levantar, tem que levantar. Nós não temos outro caminho. Então, quando a gente entende isso e as coisas ficam mais claras com relação a nossas
os nossos deveres, as nossas obrigações, né? Fica muito mais fácil para a gente levar a vida com todas as dificuldades. Porque, assim, a gente sabe que a gente está no mundo de expiações de provas, mas será que todas as pessoas sabem? Será que todas as pessoas entendem isso? Então, por que é tão importante a divulgação do Espiritismo? É para as pessoas, para todas as pessoas terem essa informação, né? Saberem que elas precisam, que elas têm um período que aqui é temporário, mas que aqui é muito importante para a gente. É o nosso momento, é a prova que a gente vai, né? A prova final, né? Final não, porque nunca vai ser fim, né? Vai ter fim, mas é a prova que a gente está fazendo daquele aprendizado que a gente viveu lá no mundo espiritual, lá naquele ambiente maravilhoso, cheio de paz, cheio de amigos à nossa volta, cheio de pessoas que nos amam, num ambiente fresquinho, cheirosinho, né? Lá a gente não vai saber o que é dificuldade, o que é pegar um ônibus, pegar um ônibus lotado, em pé, carregando peso, todo santo dia, né? Andando na rua num sol de 50 graus. A gente só vai saber o que é aqui encarnado. Porque quando a gente... ninguém vai ficar de boa, pelo menos eu não fico, tá? De bom humor, com calor escaldante, você se arruma, sai toda arrumada e chega no teu trabalho e já está um trapo por causa do calor, né? Então, a gente vive todas essas experiências na carne, né? Porque é na carne que a gente vai ser testado, né? Então, o que a gente vai tirar de proveito disso? Enfim, a divulgação do Espiritismo, esse trabalho que a gente está fazendo, esse estudo que a gente está fazendo, eu me sinto tão bem, sabe, aqui com vocês. Vocês estão ali fiéis a esse estudo já há tanto tempo, nem sei, eu acho que 2 anos, né, Sultane? Já tem 2 anos seguidos, hein? Tem uns períodos aí de férias que a gente tira, mas a gente está ali, firme e forte. Por quê? Porque o nosso objetivo é não só trocar ideias é maravilhoso e a gente aprende, eu aprendo muito com vocês também, né? Mas também quem sabe, né? A gente está lançando aí uma semente de esperanças, né? Para que as pessoas que acessarem o canal tenham interesse em assistir o que a gente está conversando e quem sabe queira até participar, porque todos nós estamos aprendendo o tempo inteiro, todos os dias. E é isso, assim, eu acho que quando a gente encontra essa paz interior, através desse conhecimento de que a gente precisa enfrentar a vida, a gente precisa enfrentar as dificuldades, porque faz parte dessa nossa encarnação, desse nosso aprendizado, se a gente entende isso, a gente vai levar com todos os problemas e dificuldades, a gente vai levar com mais confiança, aí é a palavra, confiança. Porque quando eu aprendi que rezar todos os dias, aprendi com a minha amiga Sultane, que rezar fortemente, fervorosamente, muitas vezes, em situações em que a gente está desesperado, que a gente não consegue ver saída, os bons espíritos nos auxiliam. E esse auxílio que eles nos trazem fica tão evidente. Eu acho que eles já fazem de propósito, que é para a gente perceber que foi através daquela prece fervorosa que as coisas se transformaram. E aí a gente entende que, pela oração diária, a gente vai retomando as rédeas da nossa vida, da nossa confiança, da nossa fé na imortalidade, né? Então, é isso, gente. Viva o Espiritismo. Eu sempre falo, né, que o Espiritismo é alegria, porque eu me encontrei no Espiritismo, eu sou uma pessoa feliz, apesar dos problemas. Eu falo apesar, né, sempre, mas é porque a gente sabe que a gente passa, né, diversas coisas na vida, mas muito embora a gente tenha todos os obstáculos a vencer, a gente pode ser feliz, né?
E é isso aí, eu fico muito agradecida de fazer parte desse grupo maravilhoso, que eu aprendo tanto. Obrigada por vocês. Né? Alguém mais para falar? Que a gente está já chegando no finalzinho, para poder fazer a oração final. E realmente essa história da felicidade é isso aí. Eu me sinto também super feliz, com momentos de alegria extras e momentos de tristeza em outras horas, mas assim, no fundo, eu sei que a minha vida ela está indo bem porque eu estou me esforçando, mesmo eu errando um monte de vezes, mas eu estou me esforçando o caminho é esse, eu tenho que seguir, não posso parar mais. Aí a gente vai levando com essa confiança, fé e confiança, tendo certeza que está sempre sendo ajudado, porque você não pode ficar nessa dúvida. Aí, opa, eu estou aqui, estou sozinho, né? Não, esse momento aí você está abrindo a brecha, então não abre brecha, tenha certeza que, como ele repete toda hora, Jesus está no leme, e os benfeitores estão cuidando de vocês. Então, vamos continuar nessa vibração e a gente segue em frente. E essa é a felicidade, é você saber que você está com bastante base para seguir o caminho. E lembrando do nosso conhecimento, sempre a gente não segue tranquilo, apesar como a Carol falou, dos momentos que vão aparecer. Mas é assim mesmo, a gente consegue passar mais rápido esses momentos com esse tipo de pensamento do que se a gente não tivesse, né? Quer falar mais alguém? Só comentar, Su, que assim, tudo isso que foi falado realmente e me lembrou o que foi contado em uma palestra na casa de Francisco tem um bom tempo, que a gente acaba sendo meio que como um pêndulo ou como uma máquina de batimento cardíaco. A gente está sempre subindo, descendo, variando bastante sempre. E que é nunca desistir. Que, graças a Deus vai chegar uma hora em que a variação vai ser quase nula, que vai ser só a linhazinha. Ainda estamos longe, mas trabalhando pouco a pouco, um dia a gente chega lá. Com certeza, nós estamos balançando muito esse tema, subindo e descendo, mas tenho certeza que nós vamos chegar lá. E aqui juntos, né? Que aqui nós estamos um ajudando o outro, um comentando, e aí juntos a gente vai chegar melhor, mais fortalecido e com mais alegria ainda na vida, né? Mais alguém? Eliane vai falar? Posso falar assim muito rapidamente, que eu estava o tempo todo pensando sobre essa situação toda, né, que eu nunca imaginava que a gente ia chegar nesse ponto, tanto na sociedade como um todo, como dentro do espiritismo, né, assim, surpreendente nessa hora, né? Ainda mais que a gente pensa na revolução, né, na evolução do planeta, e a gente está passando por tanta coisa que é exatamente o contrário. Exato. Falei, meu Deus, como é que a gente não sucumbe? Como é que a gente se contrapõe a tudo isso? Né? As pessoas estão falando, eu pensando. Aí eu me lembrei do autoconhecimento que me dá uma força. Por que me dá uma força? Porque eu penso o seguinte, eu penso em ser a paz, eu penso em não brigar, não responder, mas principalmente fazer o bem, e entender que as pessoas são irmãs, e que não nos podemos abalar, e a gente tem que ser o exemplo. Eu não consigo ver diferente. Mas eu fiquei durante essa hora e meia pensando isso, né? E na verdade, me pareceu uma resposta para mim mais simples, que é exatamente o que eu estou falando. E para eu não sucumbir, porque muitas vezes quase que a gente fica em desespero, não é? Como é que pode tudo isso? Né? Quando eu soube das últimas coisas que estavam acontecendo agora entre os nossos pares, eu fiquei muito triste, mas eu falei, eu não vou ficar triste, eu vou ser o contrário da tristeza, eu vou ser irmã, né? Eu vou ser o amor, eu vou fazer o bem, eu vou fazer o máximo, coisas exatamente que estão fazendo diferente. Ou seja, a gente não pode querer ser melhor que o outro. E é isso que a gente tem visto, né? Querer ser melhor, querer criticar, e eu estou aprendendo a me calar. Né? Eu acho que esses nossos estudos estão ajudando muito isso, e a gente precisa entender isso, a gente se melhorar e tentar ser um exemplo. Né? E é isso, foi a minha reflexão, e eu fiquei mais em paz quando eu cheguei a essa conclusão aqui no nosso estudo, entendeu? É isso. Excelente reflexão, resumiu tudo que a gente estava querendo falar o tempo todo, né?
Exatamente o que você falou, perfeita essa reflexão. E é isso que a gente tem realmente, eu sei que você vê que ao longo do que a gente foi falando, que eu fui falando aqui, foram justamente o que você condensou agora, porque a gente está aprendendo com o autoconhecimento, né? Nós temos que ser a paz e temos que ter a certeza. Então, além dessa parte, vamos dizer, dos benfeitores, a gente sabe que nós temos essa força, porque vamos usar a nossa mente para que a gente consiga lidar com o outro, lidar com a gente mesmo. Então, esse autoconhecimento é fundamental, né? Que a gente sabe, que fala que é uma necessidade para a gente, e com isso tudo a gente junta com a nossa proteção divina, e que somos espíritos e vamos seguir o caminho. Então, perfeito. Adorei que você falou aí também. Muito bom, e a gente vai continuar, gente, sempre. Deus, assim, seguindo o nosso caminho, enquanto ele for permitido, né? Estarmos juntos aqui. Estamos juntos. Vamos pegar os livros todos do Miranda. Agora, quando terminar o último livro, aí a gente vê o que a gente faz. A gente começa outro livro, aí vocês vão sugerir. Mas temos muita coisa boa ainda para estudar, né? Agora já são 8:55. Então, Carlinha pode fazer a oração final para a gente fechar e estar juntos semana que vem. Senhor Jesus, agradecemos imensamente essas oportunidades de encontro, de estudos, e que nós trocamos ideias, trocamos sentimentos. Obrigada, Jesus, por mais uma noite de grandes aprendizados. E que essas vibrações produzidas aqui, essa paz, reverbere por todo o nosso planeta tão necessitado. Obrigada, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Até semana que vem, gente. Agora a gente, né? Depois do carnaval, que o ano começa depois do carnaval, agora a gente vai seguir o ano todo, se Deus quiser. Agora o estudo vai engrenar direto. Então, um beijo para todos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa Ótima noite. semana. Obrigada Deus. pelas Tchau, tchau. reflexões Obrigada, maravilhosas. Boa Obrigada. noite, gente. Ah, Boa noite. boa noite.